ó. O Marcelo veio me avisar aqui. Cadê tu, meu irmão? Foi, tô na live, tem ninguém, pô. Não, mas o link só foi esse link, não é isso? Foi só esse link, pô. Porque hoje, quando eu fui testar mais cedo, eu fiz outro link. Aí Ele testei, tá depois não. sozinho lá, macho, na live, esperando muito ninguém. Ok. Pessoal, vamos lá para a Deu gente certo. começar no horário. Clilton, já está gravando, você fica aí no chat, nem sempre eu consigo acompanhar, tá bom? E Beleza, vamos pode nessa. mandar. Pessoal, muito boa noite para vocês que estão aí presentes acompanhando o nosso terceiro encontro virtual Molocabra da Wind 2020. O objetivo desses encontros virtuais é para que a gente possa estar aproximando organização e atletas e juntos possamos debater sobre o Molocabra, levando temas de relevância, levando temas de interesse. Sempre às terças-feiras são temas mais de ordem técnica e na quinta-feira são temas de interesse geral. Hoje, o objetivo é falar com vocês sobre protocolo sanitário. São palavras que, praticamente hoje, por conta da pandemia, são palavras que estão meio que na moda, todo mundo fala em estabelecimento de protocolos, e, logicamente, que, enquanto entidade esportiva, a gente é membro da SUP Ceará, a gente se preocupa com a questão sanitária, a gente se preocupa em fazer com que você que vem de outro estado seja bem, não somente bem tratado, mas como bem cuidado aqui no nosso estado. Da mesma forma, as pessoas que aqui estão também querem se proteger, também querem não levar risco para as outras pessoas. E para isso, a gente estabeleceu um protocolo sanitário que eu acredito vocês vão ter a oportunidade de ver, isso também vai estar no site, que ele é muito completinho e ele visa justamente a proteção às pessoas, aos participantes, ao público em geral e visa proteção da comissão organizadora do Molocabra. Então, o que é que eu diria para vocês? Na live da última quinta-feira, o próprio doutor Adriano, ele falou um pouquinho sobre a questão da aglomeração. Ele deu um exemplo, né, de que em muitas maratonas, por exemplo, que você tem lá 500, 600, 700 pessoas, às vezes está todo mundo junto ali na largada e ali acaba sendo uma fonte de transmissão de vírus, de bactérias, de doenças e que a pandemia veio a acelerar um processo que já era necessário ser feito como proteção sanitária para as pessoas de um modo geral. Então, a gente tem um protocolo. Eu vou falar de dois protocolos para vocês. Eu vou falar de um protocolo que é nos moldes do que o governo do estado estabelece, para que a gente esse protocolo ele está junto à Secretaria de Esportes do estado, do governo do estado do Ceará, Secretaria do Esporte e Juventude, que é a SEJUV, e esse protocolo ele é ordenado de acordo com o que o governo do estado solicita que seja, dentro do seu padrão. E a gente tem um outro protocolo, que é nos padrões do Molocabra, que ele abrange tanto a parte exigida pelo governo, como algo mais amplo. Então, eu espero que seja útil para vocês a participar aqui desse momento, espero que vocês interajam, espero que vocês façam perguntas, e o que eu puder esclarecer, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Clilton, você consegue carregar o primeiro documento, que é o Protocolo de Reabertura, Governo do Estado? Positivo, só um minuto. Eu não quero colocar aqui, porque eu posso ter algum erro e eu acabo me perdendo. Então, se você puder carregar, eu vou te dizer nas páginas. Ele é composto de 3 páginas. A gente tem aqui primeira página, segunda e terceira, ele é bem pequenininho e o outro é um pouco maior. Quando você tiver carregado, você fala, tá bom? Eu já vou falando um pouco sobre ele. Você pode deixar na primeira página, tá bom, Clilton? Ok, Clilton? Vamos lá. Pessoal, eu vou falando aqui para vocês, eu estou com o protocolo aberto, quando o Clilton conseguir carregar, vocês vão acompanhando lá pelo que o Clilton colocar na telinha de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Item 1, normas gerais. Nos municípios de Fortaleza e Caucaia,
fica permitida a realização de atividades esportivas individuais ao ar livre, incluindo esportes aquáticos e náuticos. A realização de competições esportivas exclusivamente no ar fica permitida, desde que não ocasione aglomerações e que tenham a chancela de entidades esportivas representativas dos esportes correlacionados. No caso, a ASUP Ceará, que abrange aí os esportes a remo e, especificamente para o Molocabra, os esportes de velejo. As competições esportivas realizadas no mar não deverão conter plateias de espectadores. O conceito de evento é um pouco diferente do que é o Molocabra. O Molocabra é uma competição que ocorre no mar, é uma competição que, logicamente, não tem uma plateia acompanhando, como no auditório, como numa sala fechada, como convencionalmente ocorre em todo e qualquer tipo de evento, nesse conceito de evento de algo fechado. Os pontos de saída e chegada das competições esportivas autorizadas deverão elaborar os seus protocolos sanitários de uso e operação e encaminhá-los para a Secretaria de Saúde em prazo hábil para análise e aprovação. Pessoal, aqui no estado do Ceará, a gente teve 4 fases em relação ao retorno das atividades. As barracas de praia, que são os locais de chegada, elas abriram desde a fase 3 e clubes abriram a partir agora da fase 4, que já faz um tempinho também, com o retorno das atividades. Então, a gente coloca no protocolo que os locais de chegada e locais de saída, eles têm que seguir o que o padrão dos decretos estaduais estabelecem em termos de manter distanciamento, em termos de manter protocolos sanitários que sejam realmente protetivos para as pessoas que assim participam. As competições esportivas deverão se limitar ao máximo de 200 pessoas, incluindo a equipe de organização, representantes da entidade esportiva, promotora da competição, equipe de saúde, segurança aquática, atletas e profissionais que realizam a cobertura fotográfica, as quais deverão estar devidamente credenciadas pela organização. É por isso que a gente sempre fala, né? Muita gente procurou o Molocabra para fazer a inscrição depois do prazo regulamentar. E um dos motivos, além da própria organização nossa, é no sentido de que eu precisava ter o conhecimento de todos os participantes com a maior brevidade possível, para que a gente submetesse junto, né, aos protocolos o nome das pessoas, a identificação das pessoas, para que a gente pudesse ter isso de modo muito bem conhecido e muito bem compartilhado. Você está na primeira página, né, Clilton? Isso, o pessoal podia só me confirmar se está conseguindo ver o PDF. Pessoal, vocês conseguem ver o PDF? Beleza, sim. Joia. A Vivian colocou. Dá sim. Ok, então eu estou aqui no item 1.5, tá, pessoal? Do protocolo sanitário. A Associação de Stand-Up Paddle deverá informar os dados de todos que estão autorizados a participar das competições, informando o nome completo, CPF, RG e data de nascimento, principalmente a equipe organizadora. Deverá ser vedado o trânsito de pessoas sem máscaras no ponto de saída e chegada das competições. Pessoal, detalhe, o estado do Ceará, como a maioria dos outros estados, o uso da máscara é estabelecido por decreto. Então, fora da competição, até o momento de começar e depois de sair da competição, todo mundo usa máscara, a organização vai ceder para todos dentro do kit, vai ter uma máscara de proteção para que você não somente adentre as arenas da competição, como também você circule na cidade de Fortaleza. Então, isso aí é um decreto estadual e a gente procura seguir todo esse protocolo estabelecido pelas autoridades sanitárias. Deverão ser assinados termos de consentimento para todos os participantes das competições, além de firmados cadernos de encargos e contratos de seguro por parte da entidade promotora. Ou seja, no momento que vocês assinam aquele termo de consentimento, que sabe as regras da competição, vocês estão afirmando que conhecem, né, a regra, conhecem o regulamento, conhecem o trajeto, conhecem o circuito, enfim, isso você está mostrando que vocês foram informados pela organização. A parte de seguro, hein, pessoal? Uma novidade aí para vocês. Todos os atletas serão segurados para participar da competição.
ainda vamos anunciar de modo oficial, ainda vamos anunciar valores de cobertura, mas vocês não vão precisar despender nada a mais do que o que já foi feito de inscrição. A organização está viabilizando esse seguro para todos vocês, como forma de proteção, como forma de um zelo a mais para com a presença de vocês. Item 1.14 ali, todos os locais de acesso e saída dos atletas do mar para a terra deverão ser monitorados pela organização da competição esportiva no sentido de evitar aglomeração. Pessoal, a distribuição dos atletas na água, logicamente, a gente não tem problema nenhum de aglomeração. A gente vai envidar todo o esforço para que a gente evite as aglomerações desnecessárias fora da água. Esse final de semana, o Brasil, a gente vivenciou uma experiência que acredito que foi de norte a sul do país, de aglomerações completamente desnecessárias. Aqui no Ceará foi manchete de jornal, foi manchete de capa dos principais jornais, dos principais portais aqui do estado do Ceará. E o que acontece? O Miguel perguntou aqui sobre equipamento e o atleta. Depois a gente fala especificamente sobre isso, tá, Miguel? A gente vai focar no protocolo sanitário e depois a gente vai ter um momento específico para falar sobre seguro, já que é uma novidade aí para todos vocês. Então, vamos lá. O Brasil deu um anti-exemplo de como não se deve tratar a questão da pandemia. Graças a Deus, os números estão, do ponto de vista epidemiológico, extremamente em queda. O Ceará, com quem eu tive a oportunidade de conversar, o Ceará foi para números... Alguém está com o microfone aberto aí, hein, pessoal? Por favor. O Ceará teve números excessivamente altos, do ponto de vista proporcional. Foi um dos estados em que a Covid acometeu com maior severidade, e graças a Deus a gente hoje colhe os frutos desse distanciamento que foi feito com muito critério, foi feito com muito rigor. A gente chegou a índices bastante seguros, de 0 mortes aí nos últimos dias e tudo, e os casos completamente lá embaixo da famosa curva da Covid. Então, isso foi fruto de um esforço coletivo. Então, a gente não pode jogar isso fora, né? Então, foi um anti-exemplo que o Ceará deu esse final de semana, no feriadão. A maior parte dos estados também, as manchetes foram de aglomerações e as pessoas sem nenhum tipo de proteção. Então, enquanto organização, vocês, enquanto atletas conscientes que estão aqui para competir, para se divertir, mas a gente não vai descuidar dos cuidados sanitários essenciais que são necessários para resguardar a saúde de cada um de nós. Quando a gente coloca a importância da avaliação médica, obviamente que qualquer atleta que porventura tivesse sinais e sintomas da Covid, uma pessoa febril, com tosse, com falta de ar, é lógico que esse próprio atleta ele seria o último a querer participar de uma competição nesse momento, por razões óbvias. E, inclusive, o regulamento tem falando sobre isso. Então, é uma questão da consciência individual que transpassa para uma coletiva, para algo mais coletivo. É uma consciência coletiva que eu tenho que ter para com todos que estão participando. As regras estão colocadas, os cuidados eles são necessários e, no caso do uso da máscara, a gente está seguindo tão somente uma norma estadual que, graças a Deus, está surtindo no Ceará. Eu não diria que a gente já esqueceu da Covid, nem deva esquecer, mas é um tema que deixou de ser manchete, voltou a ser por conta da aglomeração exagerada, como eu já acabei de falar há pouco tempo para vocês. Mas, enquanto organização, enquanto competição, a gente vai fazer da melhor maneira possível e evitar qualquer tipo de aglomeração, tá bom? Eu falei daqui do item que fala do monitoramento, pode descer para a página 2, tá bom, Clilton? Por favor. Eu vou aqui, estou baixando no meu. Transportes e turnos, pessoal. Deslocamentos e viagens de atletas e profissionais envolvidos na realização das competições, quando sob responsabilidade da entidade. É isso aí, Miguel. É difícil completar uma prova, a pessoa até gripada, né? Logicamente, ela diminui a capacidade respiratória e não é bom fazer nada gripado, o que dirá uma competição de alto rendimento.
Então, o item 2, pessoal, deslocamento e viagens de atletas e profissionais envolvidos na realização das competições, quando sob responsabilidade da entidade esportiva, deverão respeitar as medidas preventivas estabelecidas no protocolo setorial 10 do governo do estado. Todos esses protocolos têm no site do governo do estado do Ceará, limitando a capacidade de 50% do veículo aos passageiros sentados. O que é isso, pessoal? Vocês voltando no ônibus da organização ou na van, vocês vão ter uma van ou um ônibus apenas no máximo com 50% de capacidade, respeitando os distanciamentos necessários. A vestimenta dos atletas competidores deverá ser entregue no período que antecede as competições, juntamente do kit do atleta, de modo a evitar aglomerações em banheiros ou vestiários. Preferentemente, os atletas deverão adentrar os locais de competição já com o uniforme de entrar no mar. Ou seja, a gente falou que o sistema de entrega de kits vai ser drive-thru ou delivery. Todos aqueles que a gente tem acesso aos hotéis, às pousadas, às casas de aluguel, e eu tenho o controle de tudo isso, a gente vai deixar lá o seu kit direitinho para evitar momento de aglomeração. É muito bom, é muito legal a gente se encontrar, se abraçar, a gente vai fazer isso, mas evitando momentos de que isso haja um grande fluxo de pessoas, e um dos momentos que ocorre é exatamente no momento da entrega de kits. Então, no momento que a gente te entrega no hotel, na pousada, no teu local de estadia em Fortaleza, ou que você vai pegar e teu kit já está pronto, a gente está minimizando a questão da aglomeração. O Reiner pergunta se o uso da máscara durante o local do evento e pós-chegada. A pergunta ficou um pouco, mas eu acho que eu entendi, Reiner. Eu havia falado antes de entrar na água, todo mundo de máscara. Depois que saiu da água também, preferentemente colocar máscara. Durante as competições, por razões óbvias, não há necessidade do uso de máscara. Lembrando que não há, no estado do Ceará, nenhuma restrição do fluxo de turistas, pelo contrário, está se incentivando, não estou falando do Molocabra, estou falando de uma forma geral, se incentivando a retomada das atividades, incluindo aí as atividades turísticas. Então, não há nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de restrição para que pessoas de outros estados venham para o Ceará ou que pessoas do Ceará vão para outro estado. O que a gente deve seguir são as medidas que são estabelecidas pelos governos e, no nosso caso aqui, é exclusivamente o uso de máscara, tá bom? Então, falei do evitar vestiário, banheiro, evitar estar todo mundo junto. Pessoal, são medidas, lembre, são medidas que a gente tem a responsabilidade de cada um e perante a competição. Não lembrem de dizer, isso aqui a organização vai cobrar, isso aqui a organização não vai cobrar. É lógico que o controle de todos vocês é muito mais fácil de ser feito cada um do que a gente está fiscalizando e olhando e mandando, põe isso, tira aquilo. Não, todo mundo é maior de idade, todo mundo sabe as medidas de proteção e, evidentemente, que cabe aí a responsabilidade individual para que a gente trabalhe por todos. Então, a gente conta com a colaboração de todos vocês. O Miguel pergunta se usar a camisa da prova acha importante, o patrocinador acha essencial. O Clilton falou que a gente não tem patrocinador, a gente tem apoiadores, na verdade, mas as camisas, ô Miguel, vem novidade aí. A camisa de competição vai ter exclusivamente o nome Molocabra, o nome do atleta atrás e a modalidade dele. Uma camisa enxutinha, uma camisa bacana para você depois usar, não tem nome nenhum de apoiador. E a gente está muito provavelmente fechando para que cada atleta também ganhe uma outra camisa para que ele possa circular em qualquer ambiente, que vai o nome do Molocabra, aí sim vai o nome de um apoiador que muito provavelmente vai estar nos cedendo essa camisa. Por que eu digo muito provavelmente? Porque isso não está programado, isso não está no regulamento, isso não se prometeu entregar. Mas o que a gente conseguir entregar para além do que foi prometido, a gente não está medindo esforços para isso. Tá bom? O Reiner fala, somente para deixar específico, que deve ser utilizada a máscara até a hora da largada e após a chegada. É isso mesmo, Reiner, né? As próprias escolas, o Reiner está sempre lá, por exemplo, na Ceará Subclube, e é um cuidado que as pessoas têm, estão remando coletivamente.
antes de entrar na água, na hora das instruções, na hora do aquecimento, está todo mundo de máscara, todo mundo já tem essa consciência muito bem estabelecida. O Miguel está falando sobre balaclava, né? Quando você tem aqui a roupa que cobre já a região de nariz e boca, tem gente que utiliza para proteção solar, dependendo do tipo de material, não vai te atrapalhar a respiração. Aí é individual, quem quiser usar uma balaclava, as camisas são lycra, mas não é balaclava, tá bom? Quem puder ou quiser usar, não tem nenhum tipo de proibição. Muita gente utiliza até como proteção. Pessoal, EPIs, vamos lá. A associação, ainda estou na página 2, item 3.1, tá, Clilton? A Associação de Stand-Up Paddle irá disponibilizar máscaras de proteção para todos os participantes da competição e para a equipe de trabalho, cabendo ao atleta permanecer com máscaras até antes de entrar no mar, conforme determina a Lei 17.261, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 13 de agosto de 2020. Ok, pessoal? Então, estamos aí amarrando com a lei. Caberá à entidade esportiva buscar a conscientização e a orientação dos atletas. É o que nós estamos acabando de fazer, levando essa conversa aqui com vocês, uma conversa literalmente saudável que visa a proteção de cada um de vocês. Cujo descumprimento poderá resultar, inclusive, em multa. A multa é o governo do Estado. Qualquer cidadão que hoje está na rua, é claro que não há um controle, é impossível para qualquer governo controlar todas as pessoas, mas quem não utiliza máscara está sujeito a multas, né? Isso é muito questionável e tudo, mas é a regra aqui do Ceará. Os membros da equipe da organização que realizarão atividades de retirada de equipamentos náuticos em auxílio aos competidores deverão utilizar luvas plásticas de borracha a serem fornecidas pela entidade organizadora. Qual é o objetivo, pessoal? Aquelas pessoas, membros do staff, que estarão na água, ajudando a tirar a canoa, surf ski, os equipamentos, eles vão estar com luvinhas de borracha para não levar contaminação para o seu material. A gente sabe que a água salgada, a água do mar, é muito saudável, né? Mas a gente vai evitar levar contaminações para os equipamentos, por quê? Porque essas pessoas que lá estarão, eles vão manipular vários equipamentos. Então, nada melhor do que eles utilizarem luva, terem os cuidados adequados para não estar levando contaminação de um canto para outro. O Reiner está perguntando se os atletas que não seguirem o protocolo, se ele está sujeito à desclassificação. Reiner, eu prefiro entender que todo mundo que está aqui, que é um atleta de alta performance, ou mesmo que não seja de alta performance, a gente não vai precisar lançar mão desse tipo de expediente. A gente vai educadamente solicitar, olha, a gente está aqui no momento antes da prova, utilize sua máscara conforme foi pedido, conforme foi solicitado. A gente vai pelo caminho da diplomacia, que eu acredito que é a melhor coisa que existe. Seria, né, muito cruel a gente desclassificar porque alguém está sem máscara antes de entrar na prova. Está todo mundo sabendo, está se mostrando que isso é necessário, então a gente pede o bom senso. E não está escrito no regulamento da prova que isso iria acontecer. Mas é como eu digo, não é porque a gente não vai desclassificar o atleta que ele, não vai acontecer nada, então eu vou ficar aqui sem máscara de qualquer jeito. É o bom senso, né, pessoal? A gente está procurando ser tão bacana, então o feedback mínimo que a gente espera é que do lado do atleta também haja essa reciprocidade em termos de cuidados, tá bom? A Associação de Stand-Up Paddle deverá realizar a entrega de kit sanitário para os atletas e equipe de trabalho, com preparação alcoólica a 70% para uso pessoal e máscaras para uso fora da água. Então, no seu kit você vai receber ali um álcool em gel, você vai receber a sua máscara, são medidas adicionais de proteção que você vai ter para que a sua estadia no Ceará seja a mais segura e a mais tranquila possível, tá bom? Isso aí é o mínimo que a gente pode estar ofertando. Saúde dos profissionais, tá, pessoal? Todos os envolvidos na organização, tá, das competições deverão realizar testes RT-PCR com antecedência de, no máximo, 96 horas e encaminhar os resultados para análise de uma equipe médica. Todos nós da organização, membros do staff, estaremos testados. Por exemplo, eu já tive Covid há 3, 4 meses atrás, tenho IgG, né? Não sou mais, não passo contaminação, mas a gente vai ter o cuidado de todos os membros da organização, da mesma forma que vocês têm a ficha médica,
a gente vai fazer, né, nós que estaremos em contato com todos, a gente vai fazer o teste porque assim estabelecemos. Os resultados serão divulgados 24 horas antes da realização. Observe para vocês que isso aqui é o protocolo que nós, enquanto organizadores, assumimos perante o governo do Estado. A gente está assumindo essas responsabilidades para mostrar que o evento tem a máxima segurança possível. Mais do que isso, é quase impossível. Tá bom, pessoal? Os indivíduos que apresentarem testes positivos, no nosso caso da organização, serão encaminhados para avaliação médica e isso será informado para a Secretaria de Saúde. Os atletas participantes das competições deverão seguir o protocolo estabelecido pela SUP-Ceará, que inclui o termo de liberação médica para a participação das competições e relatório médico contendo histórico de tratamento em casos que foram tratados da Covid. Isso aí gerou uma certa dúvida entre muitas pessoas. E aí o que acontece? Vamos dizer que o atleta, o João, ele testou positivo para a Covid há 3 meses atrás, enfim, há 1 mês e meio atrás. Quando da realização da consulta médica, ele vai informar para o médico dele que testou positivo, se é que aquele médico não o acompanhou, e o médico vai tomar as medidas que ele julgue pertinentes. Se ele fizer uma ausculta, por exemplo, e ele observar que a respiração não está legal, que aquele atleta está com algum tipo de problema, ele vai pedir os exames que ele julgue necessários para aquele atleta. Não somos nós que vamos dizer, precisa desse exame, precisa tomografia, não. Isso aí é uma autonomia totalmente da seara médica. A importância da consulta médica é que o médico diga, fulano, Beltrano, você está bem, você não tem nada, sua respiração está normal, seus exames, seus sinais vitais estão absolutamente preservados, não há nenhum motivo que contraindique a sua participação. Mas isso é o médico que acompanha cada atleta que vai dizer, tá bom? A Vivian pergunta, os ônibus e vans sairão do local de chegada das provas para Cumbuca e Fortaleza com a quantidade de quantas pessoas? Porque temos bastante atleta. Vivian, eu não sei se você entrou no início ou entrou depois, mas eu vou te responder. 50% da capacidade. Se couberem 30 pessoas, vão 15. Se couberem 50, vão 25. Né? Pronto, eu estou reforçando. Se a metade da capacidade daquele... Ela queria ter uma ideia de números, Alexandre. Oi? Acho que ela queria ter uma ideia de números, né? Depende do veículo. Se for uma van, é a metade do número que cabe na van. Se for um ônibus, é a metade do número de pessoas que cabe no ônibus. O que é o importante é que cada pessoa vai poder sentar naquele veículo, preferentemente longe de outra, para que não tenha a aglomeração. Se minimiza isso através de que um assento senta, o outro não senta. E assim sucessivamente, com a capacidade de 50% do total. Em termos numéricos, Vivian, depende do tipo de veículo, tá bom? Se foram 20, serão 10 no máximo. Se couberem 45, serão 22 pessoas, e assim sucessivamente, tá bom? Ok, teremos vagas para todos. Isso, sem dúvida, tá bom? O Clilton, ele prorrogou, ele complementou, tá, Vivian? Falando que ninguém vai ficar a pé, ninguém solta ninguém, tá bom? Modo de dizer, mas todo mundo vai... Ninguém vai precisar fazer um upwind não, né, Alexandre? Não, ninguém vai precisar voltar em upwind não, fique bem tranquilas em relação a isso, tá bom, Vivian? Bem, item 4.2 vedada a entrada de pessoas consideradas do grupo de risco, idade igual ou maior que 65 anos, ter diagnóstico de doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, pessoas que tiveram um AVC, câncer nos últimos 5 anos, ou que convivem com uma doença renal crônica, portadores de asma, obesidade e tabagista. Isso desde que não tenha uma liberação médica, tá bom? O médico tiver um paciente renal crônico, o médico vai ter autonomia de dizer se aquela pessoa, aquele atleta tem condição de participar ou não da prova. Permitir a participação nas competições e da equipe de trabalho apenas os que tenham resultado negativo para a Covid, eu já havia falado anteriormente sobre isso, tá bom? Quando pertinente. Terceira e última página, Clilton, desse protocolo. O uso de máscara é obrigatório a todos os envolvidos, exceto quando da realização das competições
propriamente ditas no mar. Antes e após as competições, vedar abraços e qualquer motivação que gere aglomerações desnecessárias, como, por exemplo, na entrega do kits, que eu já falei. A SUP deverá orientar todos os competidores, membros do staff e demais envolvidos nas atividades fora da água sobre o procedimento de boas práticas para lavagem de mãos com regularidade e de forma adequada, de acordo com as recomendações específicas e técnicas das autoridades da saúde. A SUP deverá contar com o apoio da equipe de saúde para prestar apoio aos atletas participantes das competições, em especial nos pontos de chegada dessas competições, além de comunicar oficialmente às autoridades de fiscalização, controle e resgate sobre a realização da competição, incluindo Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiro e CIOPAE. Inclusive, o doutor Adriano, que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar naquele dia, ele falou um pouquinho sobre o CIOPAE, né, que é um comando de operações aéreas, que já está devidamente sabendo de modo oficial da competição, da mesma forma Capitania e Corpo de Bombeiros. Pessoal, esses órgãos, entendam, eles não são os responsáveis pela segurança da competição. Isso cabe a nós, organizadores. Porém, esses órgãos de fiscalização e controle, eles são devidamente informados, notificados. A Marinha, a competição só existe com autorização da Marinha, que é a autoridade do mar. Sem o consentimento e autorização da Marinha, a gente não teria como ter competição. Então, eles são comunicados. Caso precise de algum tipo de apoio, evidentemente que eles estão para servir a sociedade em geral, assim como a própria competição, mas não que eles sejam vinculados e tenham a obrigação de prestar socorro ou assistência para a competição. Eles têm, sim, uma segurança mais coletiva para a sociedade em geral, e isso inclui o Molocabra, inclui qualquer outro tipo de competição. Tá bom? A gente espera não precisar do CIOPAE, não precisar do Corpo de Bombeiros. Igual o ano passado, a gente teve uma ocorrência e, graças a Deus, o atleta saiu numa área de resgate e teve, aliás, foram duas ocorrências. Foi um atleta de OC1 e a OC4, que estava participando, não era nem competindo, apenas fazendo parte do circuito, que acabou tendo um problema e precisaram ser resgatados. Mas a gente sabe que, né, a tendência, cada vez mais, pelo nível dos atletas, pelos cuidados que se está tendo, é que a gente não tenha ocorrências, e se ocorrer algo que fugiu ao script, né, algum tipo de intercorrência, que a segurança aquática possa intervir e resguardar a vida e a saúde de cada um de vocês. Tá bom? Por fim, ainda na página 3, as condições sanitárias. Disponibilizar totens ou dispensadores com preparações alcoólicas a 70% ao lado nos locais de saída e chegada. Vocês vão ver lá totens de álcool em gel, né, em que vocês vão poder lavar as suas mãos, fazer a higiene no ponto de saída e ponto de chegada. Respeitar antes e após as competições protocolos de distanciamento social, evitando qualquer tipo de aglomeração desnecessária. Organizar a entrada dos atletas competidores no mar com fluxo único, de modo a evitar aglomeração. Pessoal, a gente vai ter corredores por modalidade, ó. Aqui vai a galera do surf ski, aqui vai a galera do paddleboard, tudo separadinho para que a gente tenha isso ordenado, para que vocês possam pegar o chip de cronometragem. Então, não vai ter um monte de gente em volta de quem vai entregar o chip. A gente vai estabelecer filas com distanciamento para que você possa ir pegar o seu chip e ir para a competição propriamente dita. Então, tudo isso está desenhado, tudo isso está pensado, tudo isso está sendo entregue para sua proteção e para sua segurança. É proibido o compartilhamento de equipamentos de uso nas competições, pranchas, canoas, kitesurfs, coletes, etc., entre os participantes, devendo cada atleta ter o seu próprio material, né? Naquela competição, naquele dia, é o uso único do seu material para evitar justamente a troca desse material e minimizar qualquer contaminação. Da mesma forma, é obrigatório que os atletas tenham seus próprios mecanismos de hidratação antes, durante e após as competições. Pessoal, a organização vai fornecer água e frutas, conforme estabelecido no regulamento. A gente não oferta mais do que isso, não é por razões econômicas, é por razões mesmo de que cada atleta
tem o seu próprio protocolo, cada atleta tem o seu tipo de alimentação, e conforme já foi dito pelo doutor Adriano, e a gente reforça aqui, evidentemente que quanto menos você fugir da sua rotina e do seu dia a dia, melhor. Você não deve inventar comer demais, comer de menos, mudar a alimentação. Eu acho que está todo mundo muito ciente disso. Então, frutas e água. É isso que vai ser colocado para todos vocês, conforme prevê o regulamento. A Vivian, novamente, ótimo, Vivian, participa mesmo. Essas perguntas são essenciais para que a gente flua aqui nesse encontro remoto. Os chips serão entregues no dia de cada respectiva competição ou estarão no kit? Ótima pergunta, Vivian. Veja só, você vai receber no seu kit. Quando eu falei que você vai receber o seu kit nessa fila, na verdade, você vai ativar o seu chip para que as pessoas da empresa do chip, elas saibam, por exemplo, que a Vivian está na água. Ó, a Vivian ativou aqui o seu chip. Mas vai ser tudo entregue lá no teu hotel, na tua pousada, e é um chip só para as 3 provas. Ele tem um elástico aqui no braço, e esse chip ele vai ficar disponível para as 3 provas, o mesmo chip para você que vai ser entregue juntamente do teu kit. Você falou que é perguntadeira. A gente adora. Se todo mundo perguntasse, né? Porque depois ficam as dúvidas que poderiam aqui ter a oportunidade de ser sanadas. Tá bom? Alexandre, fala reforçando, né? Vou beber sobre aqui. O chip. Pode dizer. Beleza. Só sobre o chip são basicamente 2 coisas. A primeira, para cronometragem, né? Inclusive para a gente poder liberar os atletas por lote, digamos assim, por modalidade, por categoria. Então, independente da hora que esse atleta largue, a gente vai ter o tempo dele certinho. E por segurança, né? Todo dia a gente vai saber exatamente quem entrou e quem saiu na água, né? A pessoa pode faltar por algum motivo, não entrou na água, então só entra na água depois de ativado. E aí, por conta da segurança, a gente vai organizar dessa maneira. Exatamente, Cleiton. Quem não ativou, para todos os efeitos, não chegou para a competição. Provavelmente ele não vai ter nem a sua ele não vai ter a sua cronometragem ativada. Então, logicamente, se não passou ali algum problema, ele não vai ser contabilizado para fins de classificação naquele dia. Tá bom? A equipe organizadora deverá fiscalizar e zelar pelo cumprimento dessas obrigações, adotar novas maneiras de cumprimento entre os competidores, staff e demais indivíduos envolvidos com as provas, substituindo. Isso é uma parte dolorosa, né, pessoal? Mas é necessário com os devidos cuidados. Substituir abraços, beijos e apertos de mão por outros sinais que mantenham a distância. É vedado o cumprimento físico inicial e final entre os competidores e a equipe de organização. É permitida a utilização máxima de 50% da capacidade dos banheiros nos locais de saída e chegada da competição, a fim de evitar aglomeração. As equipes de limpeza nos pontos de chegada e saída das competições deverão realizar a higienização adequada dos locais a serem percorridos pelos atletas competidores. Aferir a temperatura por termômetro digital infravermelho à distância e utilização de oxímetro a todos os atletas competidores e impedir a participação nas competições de atletas em estados febris sob repouso. Quem tiver acima de 37 graus, 37,5, devendo ser elaborado pela organização um relatório de cada dia de competição sobre a inexistência de competidores febris. Atletas em estado febril deverão ser imediatamente encaminhados para a residência em veículo individual ou para orientação médica. Residência, leia-se hotel, pousada. Pessoal, por razões óbvias, o Alexandre vai competir. Eu amanheci, por algum motivo, com febre. Não necessariamente Covid ou uma gripe, enfim, uma virose qualquer. É lógico que eu mesmo, não deu para mim. Infelizmente, eu estou com febre alta, independente da organização estar fazendo o controle de temperatura. Isso é uma proteção que cada um vai ter consigo mesmo, tá? Então, esse protocolo, pessoal, ele foi submetido ao governo do estado, tá certo? E é o compromisso que a gente da organização tem para com você, atleta, que vai estar aqui conosco no estado do Ceará competindo. Afora esse, estou só mudando aqui a posição, afora esse protocolo, pessoal, a gente tem um outro protocolo que basicamente contempla todo esse que foi agora falado,
só que eu diria que ele é um pouco até mais esmiuçado. Eu não vou ser redundante em falar sobre aquilo que já foi dito, mas eu vou pegar alguns pontos. Você muda o documento, Clilton, por favor. Tá aí, Clilton? Já mudei. Alexandre, queria só aproveitar para falar que a gente tem 24 pessoas na live. Mais uma vez, a gente vai sortear para quem está aqui participando, fazendo o seu papel de participar das reuniões, outra camisa de malha, tá? Igual o da que a gente usou na organização aqui do Molocabra. Bonitona. Maravilha. Vai rolar no final sorteio. A gente faz. Vai rolar sorteio. Maravilha. Pessoal, então eu vou procurar falar somente aquilo que não for ficar redundante e depois abrir para as perguntas de vocês. Em respeito máximo aos decretos e leis estaduais atualmente vigentes no estado do Ceará, referentes ao retorno das atividades, no período da Covid, foi elaborado um protocolo sanitário para aplicação em uma competição esportiva realizada no mar, a qual será devidamente explicada de modo pormenorizado no presente documento. O protocolo tem como referencial a prioridade à segurança e à saúde de todos os envolvidos e levou em consideração a atual situação epidemiológica relativa à Covid na cidade de Fortaleza, que se encontra sob controle. Então, para o conhecimento de vocês, a gente fez esse protocolo, a Secretaria do Esporte pediu para a gente adaptar o protocolo aos moldes e ao modelo que consta no governo do Estado, seguido pelo governo do Estado. Mas esse aqui é até mais amplo. Vocês vão ter a oportunidade de ver. A gente fala o que é o Molocabra, a gente fala que é uma competição de downwind, fala o que é a SUP, e aí a gente já vai para a segunda página, que fala dos esportes que a competição abrange, e coloca que o presente protocolo apresenta um conjunto de ações relativas à proteção à saúde dos participantes, atleta e equipe de trabalho, e objetiva complementar protocolos gerais anteriormente adotados, com a adição de normas direcionadas à prevenção da transmissibilidade do coronavírus, ok? O Reiner está falando que é uma mãe essa equipe da organização, a Creuza está falando, Alexandre, um momento de aglomeração é a premiação. Como está pensando esse momento? É esse protocolo aqui, tá, Creuza? A gente fala do pré, durante e pós-evento. Já chega lá. Vamos lá. Como considerações preliminares, a organização informa que os participantes do Molocabra competem individualmente e são posicionados desde a largada das provas diretamente dentro do mar, cada qual na sua própria embarcação, canoa, prancha, kite, etc. E todas as informações aqui contidas visam a proteção máxima dos competidores e dos membros da equipe de trabalho. Em virtude das competições serem realizadas no mar, não há presença de plateia, fato que por si implica que não haverá formação de aglomerações para acompanhar as provas. Por esse motivo, a organização entende que a competição se enquadra mais como uma prática esportiva ao ar livre do que um evento propriamente dito, que possui o conceito de algo realizado em ambiente fechado, com plateia, auditório, em formato festivo, com solenidade ou espetáculo. Para o conhecimento de vocês, aqui no estado do Ceará, até mesmo eventos fechados, como buffets, festas, eles foram autorizados com limite de 100 pessoas. O próprio cinema também já está autorizado. Isso mostra para vocês o controle que a cidade de Fortaleza atingiu em relação à Covid e aos índices epidemiológicos extremamente positivos sobre a regressão, né, e o controle da doença aqui em Fortaleza. Detalhamento desse protocolo. Vamos lá. É período que antecede as competições. O cronograma do Molocabra consta no regulamento geral e no período que antecede o evento, todos os participantes, ao se inscreverem, além do preenchimento dos seus dados de identificação, tem como norma obrigatória o envio de 3 documentos que vocês já estão em fase de envio, né? Ficha de anamnese, atestado médico e o termo de consentimento esclarecido, através do qual o mesmo afirma ter sido informado sobre o regulamento e as suas normas gerais. Todos os referidos documentos são obrigatórios e devem ser enviados até a data limite de 15 de setembro, 15 dias antes da competição, para apreciação da equipe de saúde designada pela organização. Quando o atleta referir ter sido acometido pela Covid, obrigatoriamente deverá ser anexado ao atestado médico de liberação um relatório sobre a conduta adotada como tratamento, devidamente assinada pelo médico assistente. Pessoal,
eu diria para vocês, a gente está aí na organização de eventos aqui na SUP pelo 4º ano seguido e em outras oportunidades também. Veja só, isso aqui que a gente já fazia ano passado é um cuidado que hoje em dia é cada vez mais essencial. Eu desconheço outras provas, Brasil afora, posso estar enganado e ser por puro desconhecimento, que tem esse nível de exigência. Lembrem, quando a gente faz esse nível de exigência, é para a tua proteção, principalmente. É visando o teu bem-estar, é visando a tua saúde, saber que você vai competir, vai se divertir, vai compartilhar bons momentos e depois da prova você vai estar bem, porque você seguiu o protocolo, você vem respaldado que você fez o seu check-up médico, que você está bem de saúde. Então, isso é para a tua confiança e para a tua segurança. Não tira isso de foco e não acha que é a prova que é chata, ou que é exigente, ou que isso é desnecessário. Isso não é desnecessário, pessoal. São medidas extremamente importantes. Ainda no período que antecede as competições, serão promovidas diversas reuniões remotas, anexo 5, ou seja, todas essas reuniões que a gente está fazendo, elas foram previstas no protocolo sanitário, para que ao invés da gente estar aglomerado, eu estou aqui no meu local, vocês estão na casa de vocês, cada um tendo a oportunidade de partilhar e, ao mesmo tempo, não levar aglomeração, não levar contaminação para ninguém, todo mundo na sua casa, tomando ali sua hidratação, se alimentando e compartilhando aqui esses momentos. Então, esses 8 momentos, eles estão previstos no nosso protocolo e a gente está seguindo fielmente, tá? Então, acerca de informações gerais sobre o evento, congresso técnico e protocolo sanitário a ser utilizada, sendo obrigatória a participação de todos os atletas competidores. Dessa forma, todos serão esclarecidos com antecedência sobre o regramento geral a ser seguido e adotado nos dias da prova. Como eu disse hoje lá no grupo, não tem problema nenhum me perguntar lá em box, sem problema, mas 95% do que se pergunta está escrito no regulamento. Podem ter certeza disso e tem acesso também no site. Todos os participantes do staff, equipe de organização e execução, serão amplamente treinados através de capacitações remotas sobre os procedimentos sanitários a serem aplicados na competição, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção pelos atletas antes de entrar na água e logo após a saída para a areia após as provas. Já a equipe de trabalho fora da água terá a obrigatoriedade de uso de equipamentos de proteção individual descritos mais adiante, mas que a gente já falou no outro protocolo. As máscaras de proteção dos atletas e equipe de trabalho serão fornecidas de modo padronizado pela organização, tá bom? Inclusive, a máscara está bem linda, é um apoio da Bicho do Sol, que é uma empresa aqui de Fortaleza, uma marca bastante conhecida, tem um bichinho do sol aqui na máscara, tem o símbolozinho do Molocabra, uma máscara super estética para você estar circulando aqui na cidade de Fortaleza e na cidade de Caucaia. Olha só, quando da realização das reuniões remotas, todos os participantes também receberão informações sobre leis e decretos estaduais e municipais em vigor no estado do Ceará, como eu citei a lei da máscara há pouco tempo, e nas cidades de Fortaleza e Caucaia relativos à pandemia da Covid-19. Se você entrar no site Governo do Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Fortaleza, tem lá leis e decretos. Tem desde março até as atualizações que vão sendo feitas. Fácil acesso, né, para qualquer consulta, bem fácil. Então, sendo orientados a seguir rigorosamente o que foi estabelecido, sob pena de punição em relação à sua participação nas competições ou diante das autoridades sanitárias e governamentais locais. Não haverá qualquer tipo de aglomeração para retirada de kits e entrega de material, será realizada diretamente nos hotéis e pousadas dos participantes em um sistema programado de drive-thru. A opção de delivery, na qual o atleta retira o seu kit, somente será permitida com a marcação prévia de horário junto à organização. Todos os participantes serão devidamente orientados e informados sobre a sistemática de entrega de kits. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoal, na quarta-feira, entre 8 e 10 horas, a turma da canoa pode pegar os kits. A turma do wing foil pode pegar entre 10 e meio-dia. Obviamente que todo mundo sabe
que isso é uma sugestão para evitar aglomeração. É claro que se um atleta, Alexandre, eu estou para pegar entre 10 horas e meio-dia, mas eu estou chegando só 14 horas. Posso ir à tarde, 15 horas, 15h30? Claro que pode, mas você vai comunicar para a gente para que todo mundo não faça a mesma coisa e a gente tenha as aglomerações desnecessárias. Isso chama-se organização e é um feedback entre nós, organizadores, e vocês, atletas, para que as coisas possam fluir devidamente bem. Tá bom? Conforme determina o regulamento geral, os equipamentos dos atletas, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Quem teve ano passado vai ver uma diferença bem legal. Conforme determina o regulamento, os equipamentos dos atletas terão as suas condições de uso e conservação conferidas pela equipe da organização, antes das competições propriamente ditas, podendo tal conferência ocorrer até a quarta-feira, 30 de setembro, em locais amplamente divulgados pela organização, em horários previamente marcados e de acordo com os transportadores de equipamentos de atletas de outros estados e por modalidade esportiva para os atletas locais. Nesses casos, não haverá aglomeração de atletas em virtude da distribuição dos locais e horários. Atletas residentes em Fortaleza e atletas que já estejam na cidade antes do dia 30 de setembro poderão programar a conferência de equipamentos em datas anteriores, de modo a desafogar o fluxo no dia 30 e evitar aglomerações. Vamos lá. Rodrigo Coutinho vem lá de Santos com um caminhão e uma carreta. Tem lá 40 equipamentos de atletas. Eu sei onde é que o Rodrigo vai estar, eu vou combinar com o Rodrigo. Rodrigo, eu sei que ele chega aqui um fim de semana antes com a galera, né, os equipamentos e a turma já chega. Rodrigo, segunda-feira, pela manhã, dia 28, 27, não lembro aqui de cabeça, a gente vai fazer a aferição desses equipamentos. Aí o Rodrigo, Alexandre, eu estou levando o caminhão para Fortaleza, que a turma vai fazer um treino. Treino hoje, 10 horas ou 11 horas, enfim. Rodrigo, vem mais cedo, esses equipamentos já são aferidos antes. O que é isso? Prevenção. Pessoal, houve muitos casos ano passado de que a cordinha não estava legal, que o ponto de fixação a base que fixa, né, na prancha ou na canoa para segurar a cordinha não estava legal, teve leme com problema, ou seja, aproveitem esse momento para corrigir as falhas. Se coloquem no nosso lugar de organização, eu prefiro 1000 vezes que um dia, 2, 3, 4 antes da prova, você faça a revisão do seu equipamento e a prova está te oportunizando isso, do que tu ir para o mar numa má condição e você lá ficar à deriva, não controlar o teu leme, ou a tua cordinha arrebentar e a tua prancha, tua canoa, teu surf-ski vai embora. Ou seja, ninguém quer isso. Então, essa sistemática, a gente vai ter muito critério, muito rigor, da mesma forma que os exames. Ninguém vai para a prova sem ter entregue os documentos obrigatórios. Isso aí é preciso deixar bem claro. Da mesma forma, todos esses equipamentos eles receberão um adesivo de que ele foi aferido e que ele está aprovado. E isso vai ser, logicamente, colocado numa planilha. Ó, o equipamento do Alexandre não tem condição de ir para a água. Não é porque a organização não é legal. Não, a organização está sendo muito legal com o Alexandre, está oportunizando para que ele corrija o seu equipamento e coloque uma cordinha nova, para que ele faça um reparo lá na prancha dele, que está com um teco gigantesco, né, Heire? Inclusive, aconteceu aí com as minhas pranchas esse final de semana, tinha mais teco do que não sei nem o quê. Então, se eu fosse para um downwind com essas pranchas aqui, daqui para o Cumbuco, eu ia ficar sem prancha, porque ela ia afundar de tanto teco que ela tinha, e a água que ia entrar e eu não ia conseguir remar. Então, logicamente, quem vem para uma competição desse nível, desse porte, já faz as suas conferências prévias, já observa se o seu equipamento está em boa condição, e quando estiver fazendo a conferência, é só dar um aval, dizer que está tudo ok, para que você possa ir para a água com a maior segurança possível. Tá bom? Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, eu tenho lá 3, 4 escolas na beira-mar. Eu vou marcar, pessoal, que é vinculado à caiaqueria, dia tal, leva lá que a gente vai fazer a conferência. Galera da IMUA, galera da Ceará Sup Clube, galera de outras escolas, a gente vai marcar lá para fazer separadamente, com
tempo, separadamente, de modo a evitar essas aglomerações desnecessárias. Tá bom? Estou indo agora aqui para a quarta e penúltima página, tá, Clilton? Falei do pré-evento, tá, pessoal? Exames, kits, conferência dos equipamentos, tudo vem antes da prova. Não dá para... Alexandre, posso conferir no dia da prova? Não, não pode conferir porque não dá tempo. Não vai ter nem quem afira no dia primeiro. Dia primeiro é dia de competição. Ah, mas não. Aí você está me colocando numa saia justa quando você vai querer averiguar o seu equipamento no dia primeiro. Porque eu não vou ter a pessoa que vai... A equipe não vai estar fazendo isso, vai estar fazendo outra coisa, preocupada já com a segurança aquática, com o controle das pessoas na água. Não é dia mais de conferir equipamento. O Reiner está dizendo que as minhas pranchas foram para a UTI, mas ficaram ótimas, testadas e aprovadas esse final de semana. Pessoal, nas competições propriamente ditas, tá? Eu estou falando muito de surf ski, paddleboard, né? o stand-up paddle. É claro que a turma do velejo também vai ter isso conferido e o próprio atleta, ele sabe, né, o que é que a sua vela tem, se tem um rasgo, se está tudo ok, seu trapézio, né? Isso também vai ser conferido desses atletas. A Vivian fala que só chega dia 29. Como faria em relação à inspeção? Seu equipamento chega antes, mas dia 29 ainda está em tempo, Vivian. É até o dia 30 que pode fazer. Até a quarta-feira é dia de fazer a conferência. Você não chega dia 29, então pode fazer dia 30 sem nenhum tipo de problema. Ok? Pessoal, nas competições propriamente ditas, registre-se que em nenhum instante das competições há troca ou compartilhamento de equipamentos durante a competição, cada qual utiliza o seu, obviamente. Nos turnos de competições, todos os esforços da organização serão no sentido de evitar aglomerações. Como são 8 modalidades esportivas contempladas, cada grupo de atletas por modalidade será orientado e conduzido para a entrada na água em separado, em fluxo único, evitando-se o encontro simultâneo fora da água. Isso já foi colocado. Por ocorrer em pontos de partidas diferentes, o encontro simultâneo de todos os atletas não ocorrerá em nenhum instante da competição. Briefings técnicos rápidos para as últimas orientações deverão ser realizados, se necessário, através do uso de potente sistema de som, tá? De modo a evitar a necessidade de aglomerações. Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 m entre os participantes em todos os momentos antes dos atletas entrarem na água. Pessoal, ao invés do Alexandre estar falando aqui e um monte de gente em volta, eu vou estar no microfone e cada qual vai estar disperso ouvindo aquela informação do briefing técnico, que são aquelas informações que complementam o congresso técnico que vai ser feito aqui online, ao vivo e a cores, nas atividades remotas para vocês, tá bom? Então, o briefing, pessoal, aquela boia que a gente falou ontem que ia estar em tal canto, precisou mudar por isso, enfim, o briefing é o momento de tirar as últimas dúvidas e de comunicar algum tipo de mudança que, porventura, venha a acontecer, ok? Em relação à higienização, descontaminação e limpeza, a organização, já falamos sobre isso, em relação ao álcool gel, falei sobre luvas, máscaras, né? Também não vou entrar em detalhes. Ainda na página 4, em parceria com o poder público ou através da contratação de empresas privadas, será realizada a aferição de temperatura corporal de todos os competidores por profissionais da saúde, os quais também irão orientar os atletas sobre as suas condições de saúde. Falei da febre, não vou ser redundante novamente. Isso se aplica à equipe de trabalho, né? Em casos de tais ocorrências, as informações serão levadas ao competidor para que o mesmo seja acolhido, né, em alguma unidade de saúde. Esperamos, logicamente, que isso não seja necessário, mas se precisar, a organização vai dar todo o apoio. Quem tem plano de saúde, normalmente, né, traz a sua carteirinha, traz a sua numeração. Se precisar utilizar, a gente vai prontamente estar encaminhando você para o melhor atendimento possível, tá bom? Ao sair da água, após cada prova, o competidor receberá a sua medalha e será reforçada pela equipe da organização a orientação sobre evitar prolongamento de tempo na areia, devendo se encaminhar para o seu transporte após o protocolo de recolhimento do seu equipamento.
de hidratação. A dispersão dos competidores será incentivada de modo a minimizar aglomerações. Lembrando que são barracas de praia que estão abertas, não há nenhum vedamento, a própria barraca estabelece o seu protocolo, mesa sim, mesa não, né, para a gente seguir o que está já sendo realizado desde a fase 3 aqui em Fortaleza, quando as barracas de praia foram devidamente liberadas. Pessoal, sobre a questão da medalha, reforçando o que tem no regulamento. Prova 1, prova 2, prova 3, chegou, vai receber sua medalha, primeiro, segundo ou terceiro, ou de participação. Não vai ter premiação, como no ano passado, por cada prova. Vai ter, na última prova, a premiação geral, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Aqui, no último dia de competição, será realizada a cerimônia de premiação, de modo virtual, através de telão e data show, com pódio formado virtualmente com os atletas anunciados em sistema de som potente para conhecimento sem aglomerações. Pessoal, como é que vai acontecer? Vai ser tudo filmado, passado num telão, mas também a gente vai ter o pódio que o atleta vai se dirigir para lá. Ele não vai ter um aglomerado de pessoas em volta dele, por razões óbvias, que a gente já vem conversando aqui sobre isso. Mas a gente vai chamar Surfski Sênior, primeiro lugar, fulano de tal, segundo lugar, Beltrano, terceiro lugar, Cicrano. Vai para o pódio, vai de máscara, porque já está fora d'água, vai receber a sua jangadinha, o momento da jangada, vai sair na foto, vai estar sendo transmitido também, para não ficar todo mundo ali em cima, e depois você se recolhe. É uma maneira educada, respeitosa de contemplar o pódio de todo mundo e, ao mesmo tempo, evitar que todo mundo fique junto naquele momento. Tá bom? Então, acho que eu respondi aí o que você perguntou, né, Creuza? Pessoal, ainda na página 4, após as competições, os resultados das provas serão informados através do meio digital, incluindo os e-mails cadastrados dos competidores, grupo do WhatsApp e redes sociais da SUP, FVMEC, para a turma do velejo, e do Molocabra. Todos os atletas participantes receberão também, por meio digital, um questionário de análise de satisfação com o evento, contendo espaço para elogios, críticas e sugestões sobre a condução da equipe organizadora e da gestão da competição. Última página, essa ferramenta será utilizada para a construção da edição 2021, com aprimoramentos apontados pelos próprios atletas. Eu já adianto para vocês que 2021, obviamente, a gente não vai mais estar falando em Covid, mas algumas medidas sanitárias, elas serão incorporadas, elas serão utilizadas e será muito bom para todos, tá bom? Como considerações finais, considerando que a cidade de Fortaleza encontra-se na fase 4 do decreto estadual relativo ao retorno das atividades no período da pandemia da Covid, incluindo a liberação de práticas e atividades esportivas individuais em ambientes privados ou públicos, com as devidas medidas sanitárias, além da liberação do uso das praias com a recomendação de se evitar aglomerações, a organização apresentou um protocolo seguro e coerente com a legislação vigente e em sintonia com as normas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Registre-se que não há atualmente no Brasil nenhum tipo de medida ou determinação que proíba ou restrinja o livre trânsito de viajantes, sendo totalmente liberadas as viagens interestaduais. Em meio a uma verdadeira crise de saúde mental que o mundo atravessa, o esporte está diretamente relacionado à melhoria de qualidade de vida e ao bem-estar físico, psíquico e social. E a realização de competições certamente contribuirá para trazer esperança aos participantes em meio a um ano de tantas dificuldades e distanciamento social, além de auxiliar na retomada do turismo local e no aquecimento da economia do estado do Ceará. Assim, esse protocolo visa não apenas a submissão às autoridades competentes, mas também mostrar sua importância para os atletas e para a sociedade em geral, servindo provavelmente de modelo conceitual e referência para outras atividades desta natureza, primando pela prevenção, proteção e promoção da saúde de todos os participantes, além da atuação em cooperação com as autoridades sanitárias e governamentais locais. Então, pessoal, era esse o protocolo sanitário que a gente tinha a apresentar. Entenderam que um está nos moldes do que o governo pede, o outro é mais amplo para o nosso conhecimento e para dar
publicidade e visibilidade a essas ações. Eu desconheço, como eu falei anteriormente, a competição que está tendo todos esses cuidados. Pessoal, prevenção nunca é demais, informação nunca é demais, cuidar e cuidar um dos outros também nunca é demais. O que eu sinto, converso com praticamente todos que vêm de fora aqui para o Ceará e com aqueles que estão aqui no Ceará, é que o Molocabra ele funcionou, vem funcionando como uma válvula de escape para um ano tão difícil, um ano carregado, né, para todo mundo pelas questões da pandemia, e que todo mundo vem com o espírito meio que para retomar, para recomeçar o ano em pleno mês de outubro. Uma vibe positiva, uma ambiência legal, saudável, e nos compete, enquanto organizadores, zelar por você que está prestigiando a realização dessa competição. Felizmente, eu acho que por tudo que as pessoas estão vendo, ninguém chegou para perguntar para a gente: vocês estão fazendo uma competição em plena pandemia, será que... Não, ninguém falou nesses termos. O que todo mundo tem falado é justamente o contrário. Alexandre, que bom que está tendo o Molocabra. Eu me remotivei, eu me reanimei, eu fui para a água, eu fui pelejar, eu fui remar, e eu estou me resgatando para esse ano tão difícil. O Molocabra me tirou do sedentarismo, me devolveu aos treinamentos, e eu estou com com a maior vontade de que chegue logo o Molocabra. É esse o sentimento que nós estamos observando nas pessoas, e na quinta-feira a gente vai ter os humanáuticos falando sobre a saúde mental, e com certeza eles vão dar um baile falando sobre esse tema de modo técnico, de modo apropriado para todos vocês. Saibam, para finalizar, de minha parte, vou abrir para perguntas, que a gente está pensando em tudo. Não existe ninguém aqui irresponsável, não existe aqui ninguém que não está zelando pela saúde dos outros, né? Dos que vêm, dos que aqui estão. Então, a gente vai ter momento de confraternizar, vai ter momento de estarmos juntos, mas sempre respeitando a legislação e respeitando as normas básicas de convivência nesse período. A cada dia que passa, a gente vê os números em termos de Brasil, em Fortaleza, principalmente, eles estarem muito próximos daquele para se livrar de todo e qualquer risco, e a gente não fale mais em pandemia. No momento, a gente ainda tem que falar, a vibe é tão positiva que esse tipo de momento a gente até nem gosta de falar, mas é necessário, é importante para que tenha a conscientização de cada um e não aconteça o que a gente viu aí nesse feriadão, todo mundo como se não existisse pandemia. Inclusive, hoje eu vi autoridades sanitárias dando depoimentos, isso pode repercutir. Vai ser um grande teste para saber se já existe a tal imunidade de rebanho, né? Mas não foi correto o que a população brasileira fez nesse final de semana, nesse feriadão. Esperamos que realmente não haja alteração de nenhum tipo de número aí da pandemia. Eu fico aberto para perguntas. Alexandre, pois não, Clilton? Deixa eu só falar aqui de uma pergunta que eu recebi no WhatsApp sobre caso a pessoa... Duas perguntas, na verdade. Caso a pessoa não possa estar presente ainda para a aferição do equipamento. A minha sugestão é que ela possa indicar formalmente pelo e-mail contato@molocabra.com.br ou até o credenciamento, uma pessoa, né, um outro atleta que ela possa indicar para acompanhar essa aferição, né? Com certeza. A aferição, na verdade, é do próprio equipamento. Ele até dispensaria a presença do competidor, mas é de praxe que o competidor veja junto, né? E se tiver alguma falha, para que ele mesmo seja comunicado. Mas pode, sem dúvida alguma, colocar alguém para estar fazendo essa conferência. E a outra dúvida é sobre os locais de aferição. Eu acho que a gente está mais ou menos definido no regulamento, mas a gente vai fazer nas escolinhas, para quem é aqui do estado, quem é do município. E no próprio em alguns pontos que o Alexandre pode fazer, exato. Vai ser feito todo esse cronograma mais perto, né? A gente vai dar o start. Por exemplo, a prova começa dia 1º, a partir do dia 20, pessoal do Ceará, a gente tem a listagem lá, 25, 30 atletas. Pessoal, dia 21, Caiaqueria, 22, Imua, 23, Ceará Subclube. E a gente vai dar a sugestão. Se a pessoa, não, eu prefiro fazer na Imua tal dia,
vai ser marcado junto daquele que é melhor para a pessoa. Então, todos do Ceará já vão estar aferidos, os equipamentos. Todos que chegam antes já vão também estar aferidos, até para ir fazer treinos, preferentemente já com todos os equipamentos aferidos. E aí você tinha até falado, Cleuto, da outra vez, o Esdras, né, que todo mundo aí conheceu, vai estar com a gente de novo, responsável por essa parte. Ele vai ter uma oficina itinerante, né? Se alguém precisar de reparos de última hora, não tem melhor oficina do que a do Esdras para fazer, para ajeitar qualquer necessidade de última hora dos equipamentos. A recomendação é que cada um já venha com isso conferido, mas aqui vai ser reconferido, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Pode abrir o microfone, ficar à vontade, compartilhar. Ainda temos aqui 14 minutos de atividade. Fiquem à vontade. O Luiz Epifânio está falando que é uma estrutura espetacular, que não viu nada igual ainda. Parabéns. Me ativou a vontade de treinar de novo. Olha que depoimento legal, por causa do Molocabra. O Rio estava muito parado nos treinos, né? Aqui também, Luiz, aqui estava muito parado e o Molocabra colocou todo mundo na raia, todo mundo aí no downwind. Então, esse é um dos objetivos, né? Fazer as coisas com responsabilidade. Eu acho que uma grande diferença do Molocabra para outras competições é que a maioria das outras competições, elas requerem uma estrutura de montagem muito complexa, porque não tem nada. Chega na praia, limpa e vai montar a tenda, vai montar isso e aquilo. Aqui a nossa preocupação, Luiz e demais, é o dentro da água, a segurança aquática e tudo isso que vem o pré-prova. Mas, por exemplo, o Yacht Clube de Fortaleza, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar, ele é praticamente dentro do mar, ele já tem uma estrutura toda feita, com divisões, enfim, com um amplo gramado. Então, eu não dependo de fazer uma estrutura como a maioria dos outros eventos. Da mesma forma, os pontos de chegada. A gente tem a Vila do Kite, que já tem a sua estrutura, a Barraca da Zenilda, que já tem a sua estrutura para comer aquele peixinho assado, aquele camarãozinho ali feito na hora, e a Catavento Pousada, que também é uma baita estrutura. Então, a gente não modifica, né, essas estruturas, elas já existem, elas já estão lá. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. A Branca está colocando que vai dividir com o Luiz o Paulo Marcelo. Pessoal, eu fiquei sabendo esses dias que, né, o Paulo Marcelo, que é um dos atletas com bastante experiência aqui, foi contactado por alguns atletas que vão chegar antes, e o Paulo Marcelo vai apresentar a raia, vai levar essa turma para fazer descer o downwind. O Paulo Marcelo é o vice-presidente da Associação de Stand-Up Paddle, e ele está fazendo isso com o maior carinho, com o maior prazer, ele gosta de fazer isso. É muito o jeito do cearense, é muito a maneira que a gente tem de receber quem vem de fora, com todo carinho, toda hospitalidade, e ele vai fazer isso dentro do mar, que é o que ele domina e o que ele entende, e ele vai estar levando aí vocês. Eu estou sabendo que já tem uma turma aí programando para ir para a água com ele. O Vadim está perguntando se a feição poderia ser no iate, precisaria marcar o período. Não, Vadim, não se preocupe que a gente vai falar, ó, vai ser tal dia, tal horário. Se por acaso você não puder, não se preocupe que você não vai ser prejudicado. Se preciso for, a gente vai até onde você está, nem se preocupe. A Creuza está dizendo que o Paulo Marcelo é ídolo dela, a Branca está dizendo que o Paulo Marcelo é contagiante. Mais ou menos, viu, Branca? Mais ou menos. Não, estou brincando, é gente boa demais. O cara é sangue bom. Para quem não sabe, esse ano ele abriu mão de correr na prova para poder acompanhar os PCDs, né? Ele vai de wing foil, né? Ele vai de wing foil, mas ele vai acompanhar. Vocês viram a última postagem ontem do Molocabra. Paulo Marcelo fez aí com o Maikin, né? Que é um biamputado de braço e de perna. Não me perguntem como é que ele consegue, mas ele foi bater no Cumbuco 32 quilômetros de downwind. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o Maikin e para o Paulo Marcelo, que é um perseverante, que está lá com ele até ele conseguir. O Will está dizendo que vai colar no treino com o Paulo Marcelo. O Paulo Marcelo está agradecendo. Depois ele manda a conta, né, para mim, Paulo Marcelo? Que nada, o Paulo Marcelo faz isso espontaneamente, com o maior coração que ele tem. Alexandre, só para a gente utilizar o tempo aqui, deixa eu fazer o sorteio para o pessoal, aproveitar que a gente tem 25 pessoas. Estou só lendo aqui que o Luiz está dizendo que o Paulo é gente boa, amigo, e boas orientações, é isso aí. A interação já com o Molocabra já está no mundo. Cleuton, faz o sorteio aí, meu amigo. Quem tiver alguma pergunta, escreve no chat ou abre o microfone. Vocês estão vendo a telinha?
Vocês Oi? estão conseguindo ver a tela aí dos números, pessoal? Deixa eu ver aqui. Estão vendo a tela? Massa. A gente tem 25 pessoas no grupo, então vamos lá. Espero que não entre mais ninguém que eu vou soltar aqui o sorteador. Bora A nós. camisa, né? Isso, a camisa aqui. Pronto, número 7. Até fácil de eu contar. Bora lá. Vou começar aqui. Deixa eu colocar a minha tela. E aí vocês todos vão ver. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Então, deixa eu começar a contar aqui por ti, Alexandre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daiane Rossi. Opa! Levou, Daiane, a camisa. Ela tá aí ainda? Eu tinha visto de entrado, saído, não sei se ela tá aí ainda. Mas... Tá aqui. Tudo. Opa, tá aí sim. Daiane, mostra, tá com a camisa aí, Clido, para mostrar para Daiane. Sim. Mostra aí para ela já faz o print, já joga. O Clido tá indo. Hein, Clido? Camisa para passear aí por Fortaleza. É a camisa que a gente usa na organização, né? Coloca aí para ela fazer o print, ela já vai colocar no stories dela, já chegou com sorte aí a Daiane, ó. Tá, peraí. Aí, Daiane. Manda foto. Faz o print. Clilton, quer fazer o print da galera? Todo mundo Cara, aí quero sim. Faz aí uma pose bonita. Pessoal, Daiane merece, né, Carlos? Pessoal, lembrando que todos esses encontros remotos, eles ficam disponíveis no YouTube. Clilton dá uma renderizada ali no vídeo, fica melhor ainda. E fica disponível, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue estar nesse horário. E a gente está procurando não passar batido, toda informação é importante. Depois a gente compartilha no grupo para que quem não teve a oportunidade de acompanhar possa fazer. Eu espero que tenha sido relevante essa apresentação de hoje. O protocolo sanitário é para a nossa proteção geral e é o mínimo que a gente pode fazer em respeito a todo mundo que vem aqui do Ceará e para quem é do Ceará, que também vai receber todos vocês, tá bom? Clilton, prepara o print agora. Alexandre, eu vou avisar aqui. Pois não, pode falar. Pode falar. Alexandre, em primeiro lugar, quero parabenizar realmente as suas explicações. É o Josuca, né? Josuca, né? Eu mesmo. Prazer, meu irmão. Beleza. Prazer. Aqui de Brasília, capital do Brasil, que futuramente, quem sabe, vão ter um evento também nessa altura. E pela organização, pelo que eu estou vendo, que você está ali no ímpeto, parabéns, né? Quero também saudar todos os atletas que estão ouvindo aí agora. E a pergunta que eu queria fazer, né? Como eu sou do Indy, vou sair lá de trás e tal, como é que vocês organizaram no sistema se alguém tiver algum problema no meio do caminho, perto de pedra e tal? A gente é de Brasília, né? Então, não sei quantas pessoas de Brasília, quantos atletas aí, Alexandre? Você já tem uma ideia, não? Olha, da parte do remo, eu acredito que tem uns 10 atletas de Brasília. Do carro, eu acredito que tem você e outro atleta que eu não me recordo agora o nome dele, mas se eu olhasse ali na lista eu ia lembrar, deve ter uns 12, 13. Certo. Você perguntou se tiver algum problema em alto mar, você falou em pedra também, foi isso? Eu entendi? Porque naquela primeira parte, né, lá atrás, depois que passa aquela... Eu esqueci o nome da praia, que eu também não vou toda hora aí. Eu tenho uma casinha aí, mas não é toda hora. Iparana, que você quer falar? Eu acho que é aquela... Não, eu penso, né? Você vai ter... Acho que sobre a Praia Mansa, Alexandre. Acho que é essa mesmo. Praia Mansa, as docas. Eu acho que é essa mesmo. Então, aí o pessoal teve algum problema? São 40... Quantos competidores também, que eu também tô... Vamos lá. Da parte do velejo, que é um total de 32 competidores. Na parte do remo, são 123 competidores. A gente tem tudo isso bem estabelecido. Então, o que acontece? Vai ter uma das lives que é sobre a segurança aquática. Como é que funciona? Ótimo. Todos os atletas eles estão orientados, isso está no regulamento, a estar com o celular e com algum sistema de localização, que pode ser um Garmin, que é o mais utilizado, e vai diretamente para o nosso e-mail e a gente está te monitorando.
Além disso, a gente vai ter segurança na água, com barcos de apoio, com botes também infláveis na água, e qualquer necessidade você vai ligar ou você vai ser visto diretamente pela equipe de segurança aquática para fazer, eventualmente, algum resgate que seja necessário. O Cleilton, que você está vendo aí nos bastidores, você pouco vai ver o Cleilton no evento, você vai vê-lo mais no último dia, porque ele vai estar numa sala fechada, com um monitor grande, vendo todos os atletas ao mesmo tempo a sua movimentação. Por quê? Porque durante toda a raia tem sinal. Então, a gente consegue, você vai compartilhar a sua localização no Google Maps e ele vai lhe monitorar do começo ao fim. E, se houver necessidade, fazer uma competição. Sobre a questão de pedras, no Congresso Técnico, isso vai ser falado. Eu diria para você que no trajeto propriamente dito, não vai ter pedras. Por exemplo, a turma do Remo, a chegada em Iparana tem um banco de pedras a 1,5 km ou 2 km antes da chegada, e que os atletas vão saber disso. A gente vai mostrar isso aí no Congresso Técnico. Os próprios relives que estão, todo mundo está aí publicando, eles são excelentes para mostrar os trajetos que estão sendo realizados. Então, eu diria que está bem seguro em relação a isso. A galera do hidrofólio, né, principalmente, cuidado com as bancadas de pedra. A gente vai falar de maré, se está baixa, se está alta, mas é super tranquilo. Fica tranquilo que no Congresso Técnico isso vai ser esmiuçado e vai ter só para a turma do velejo, tá bom? Você já sabe o horário de largada e tudo. Valeu. Fala, Cleilton. Só para te falar um pouquinho só sobre isso, a gente vai ter uma reunião para tratar melhor, mas a gente age de duas maneiras, preventivamente, né, proativamente e também reativamente. Como é proativamente? Vou botar na tela, a gente tem um métodozinho que foi desenvolvido por nós mesmos, que eu consigo colocar todo mundo no mesmo mapa com o aplicativo Google Maps, que qualquer telefone tem, né? Então, eu estou lá monitorando todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando a gente percebe, né, tem uma função no aplicativo que eu uso junto com o Google Maps, que quando eu percebo que o atleta parou por algum motivo, a gente identifica que é algo anormal, né, eu já tento avisar o pessoal das embarcações para poder verificar o que acontece. E vocês todos também vão ter meu número salvo, que eu sou o ponto focal de contato, para poder ativar, passar o rádio para o pessoal das embarcações, que está mais próximo de você, eu verifico pelo mapa, ou se for o caso, entrar em contato com o pessoal que está capitando dos portos, ou o pessoal do COPAE, seja o que for. Tá bom. Ok, Cleilton. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Cleilton, o Zeba está perguntando um e-mail para compartilhamento. Você vai dizer isso de modo mais específico, né? Mas já pode adiantar, caso você queira. Zeba, vai ter um e-mail só para vocês mandarem os compartilhamentos. Eu vou depois postar direitinho no grupo, com todas as informações, mas provavelmente é o monitoramento .molocabra.com.br, é esse. Mas eu vou formalizar depois, direitinho. Para não misturar com os outros, né, Cleilton? Ficar só isso, né? Isso, tanto o número do celular, que vai ser um número específico só para isso, para esse Molocabra, depois esse chip eu jogo fora, vai ser só para isso mesmo, e o e-mail também para isso. Joia? E com tudo isso, pessoal, qual é a mensagem final aqui, a gente se aproximando das 9 horas, é que a gente quer que vocês se preocupem com a competição propriamente dita, se preocupem em remar, se preocupem em velejar, e tenho a certeza que vocês não estão sozinhos. A gente está aqui para protegê-los, né? Vocês fazem a parte de vocês no pré-evento, durante o evento é com a gente, para você saber, olha, deu um problema aqui, não estou remando, ou sei lá, ou estou com a cãibra, ou minha cordinha saiu. O que é que você precisa saber? Eu não estou aqui abandonado, eu estou aqui sem... Tem alguém olhando para mim, tem alguém sabendo que eu estou aqui e eu posso comunicar também com a organização. É essa tranquilidade que a gente quer que vocês tenham. Não é à toa que a gente está nesse tipo de momento aqui, né? Que de forma alguma é perder tempo, a gente está ganhando conhecimento aqui, e o que eu quero é que vocês digam, olha, eu estou indo para a prova, estou fazendo o meu treino, que é o meu, né, que é o meu foco, mas eu sei que a turma está se preocupando com a minha segurança, eles não estão brincando, eles estão
focados em levar o melhor para cada competidor, para que você tenha a tranquilidade de fazer a sua prova. A própria Carmen vai ter a oportunidade de compartilhar, o pessoal. tanto ela como outras pessoas, de compartilhar os seus perrengues, né? Porque a gente aprende muito com isso. Então, ela mesma disse, Alexandre, se não fosse eu teria ficado desesperada, sozinha e tal, numa outra prova que ela participou. A gente não quer que você se sinta sozinho jamais, tá bom? Ok, Clilton? Joia. Vamos lá? Fazer um printzinho para a gente liberar todo mundo, Opa, né? faz lá o print. Quem puder ligar a câmera aí, pessoal. Tô bonito, Daiane, Clilton? Tô bonito? Tô bem, tô bem. Rapaz, está mais ou menos. Bronzeado. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Vem, Bia, vem. Minha Fazer filhinha mais uma, vai, Bia. 1, 2, 3 e já. Beleza, pessoal? Só lembrando, a live passada tá irada, vale a pena, viu? Vale a pena. O doutor sabe só tudo de suplementação alimentar, pós, pré, que eu nem imaginava na minha vida que existia, o cara disse lá. Tá bom. E, Clilton, na quinta-feira, a turma dos Humanáuticos, não é isso? Vai estar num momento remoto muito legal com todos vocês. Pessoal, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? E aí, fiquem com Deus. Na quinta-feira a gente se reencontra. E lá no grupo também, mandem suas mensagens que estamos por lá. Grande abraço, boa noite para todos. Salve, salve. Manda um beijo, filho.